Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Estamos muito felizes de estar aqui nessa noite, num culto especial de Santa Ceia. E nós gostaríamos de contar aqui alguns testemunhos, que aconteceram conosco neste ano. Que o ano já está acabando, né, irmãos? 1º de dezembro. E é notório e é normal que todo início de ano nós façamos nossos planejamentos do que vai acontecer durante o ano. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, esse ano o Senhor nos surpreendeu com algumas bênçãos. E a gente veio para contar duas aqui. A primeira é que primeiro eu vou deixar aqui um versículo, em Provérbios 16, 9, que diz o seguinte: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é que lhe dirige os passos. Então aqui, irmãos, inicia um dos nossos testemunhos, que eu e a Thalita, nós moramos aqui em Águas Claras há 7 anos, e há 7 anos nós pagávamos aluguel. E para a honra e glória do Senhor, este ano Ele abriu uma porta abençoada para nós, e nós podemos, com a graça dEle, comprarmos nosso primeiro imóvel. A gente com a cabeça de investidor, às vezes você pensa, vamos viver de um investimentozinho que você tem ali, paga com dividendo um aluguel, e vai indo e tudo, você ouve alguns gurus. Isso é bom? É. Só que quando não se tem um montante grande, isso não é tão plausível para o momento. E isso desmistificou na minha cabeça, porque como um dos colaboradores do CRAU, a gente sempre tem essa cabeça de que a gente vai viver de algum investimento para poder pagar um aluguel, coisa do tipo. Só que eu aprendi, com algumas outras, com flexibilidade, abrir o coração, e para a honra e glória do Senhor, e minha esposa também, um cenário mais improvável das nossas vidas, o Senhor abriu essa porta. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que essa expectativa era para acontecer daqui uns 3 a 5 anos, 7 anos, e Ele nos surpreendeu esse ano com essa bênção de comprar o nosso primeiro imóvel. E o Senhor também nos abençoou, que a gente sempre teve um sonho de colocar nossa filha, a Pérola, numa escola boa, e para a honra e glória do Senhor também, esse ano Ele nos surpreendeu, nos deu uma escola boa, uma escola aprovada pela nossa líder dos bebês, que é a Meire, e o Senhor é maravilhoso, irmãos. A gente só tem a agradecer a Ele, como eu falei no início, que a gente faz planos para o ano acontecer, só que o Senhor, Ele vem e nos surpreende. E eu quero deixar o que com essa reflexão? Que vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena buscá-lo, vale a pena dar o nosso melhor para o Senhor. E para dar continuidade na outra bênção aqui, eu vou passar para minha esposa, que tem a outra bênção aqui para contar também. Amém, irmãos. Eu também glorifico a Deus essa noite pela oportunidade de compartilhar com os irmãos as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Eu gostaria de deixar um versículo que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Como meu esposo falou, nós fizemos um planejamento e o Senhor fez outro, muito melhor que o nosso. E diante desse cenário da compra do nosso apartamento, meu esposo ficou muito aflito também com a questão financeira, de como iríamos honrar os compromissos financeiros. E desde o início do ano, eu tinha no meu coração um anseio de retomar o mercado de trabalho. Eu saí do emprego que eu tinha no SESI há quase 3 anos, e para eu ficar em período integral cuidando da minha filha, mas tinha um anseio de retornar quando ela completasse 2 anos. E esse ano, meu esposo conversando comigo, a gente pensando nas maneiras de somarmos financeiramente. E aí eu falei para ele que eu tinha muito anseio de retornar, ele sempre me apoiou. E aí ele, inclusive, em um dia falou: Thalita, por que você não se inscreve em alguns processos seletivos do Sistema S? Já trabalhou em um, e eu acredito que vai dar certo. E aí, nesse dia que ele falou comigo, eu entrei no processo seletivo numa instituição, no SENAC, e estava aberto um processo seletivo para a área de professor de gestão. E, inclusive, naquele dia se encerrava as inscrições. E eu me inscrevi. Ao mesmo tempo que eu criei muitas expectativas, eu também fiquei pensando ali naquelas crenças limitantes de que, será que eu daria conta de ser professora, ou muito menos se eu conseguiria passar por todas as etapas desse processo seletivo. E esse processo seletivo, ele seguiu por quase 2 meses, foi um processo seletivo bastante complexo, bastante concorrido. Teve prova, teve avaliação por competência, avaliação comportamental. E a última etapa desse processo seletivo seria uma microaula, onde eu deveria dar uma aula de até 30 minutos com um tema que seria sorteado na hora.
Esses temas, eles foram encaminhados por e-mail e eles me sinalizaram 3 temas. Um tema 1, se eu estudasse pelo menos um dia, eu conseguiria dar essa aula. O tema 2, se eu estudasse 1 hora, eu tinha domínio do tema, eu conseguiria dar uma boa aula. Mas o tema 3, eu precisaria de, no mínimo, 3 dias para eu conseguir me apropriar daquele conteúdo e fazer uma boa apresentação para concorrer à vaga. O edital indicava que tinha uma vaga, mais um cadastro reserva. E aí, diante desse cenário, eu fiquei muito nervosa, muito insegura, pensei em desistir. E eu creio que foi a mão do Senhor que me sustentou através das orações. Eu tive muitas irmãs aqui da igreja, além do meu esposo, que estavam orando, a pastora Hilta, a Fran, a Esther, a irmã Socorro, a irmã Priscila, a missionária Marilene estava em oração pela minha vida, lançando palavras positivas para que eu não desistisse, porque eu pensei em desistir. E eu só tinha 2 dias para enviar 3 planos de aula, preparar 3 aulas e estudar esses 3 temas. E como eu falei, o tema 3 eu não dominava. E aí passou esses 2 dias, eu só consegui estudar o tema 1. Inclusive, eu fiquei um dia inteiro nesse tema 1. Chegou no dia do processo seletivo, eu só tinha estudado o tema 1 e dei uma lida rápida no tema 2 e uma lida rápida no tema 3. E fui mesmo assim para o processo seletivo. Fiquei me questionando por que eu fiquei o tempo inteiro no tema 1 e não conseguia sair dele. E aí cheguei no dia da apresentação da aula, tinha mais ou menos umas 18 pessoas, e isso me deu ainda mais nervoso, mais insegurança. Me deu vontade de ir embora inúmeras vezes. Tinha algumas pessoas lá que você olhava para ela, eu já pensava assim, aquela pessoa ali já tem cara de professora, a vaga já é dela. E aí, para vocês verem o tanto que o inimigo ele lança setas na nossa mente para nos paralisar e tentar nos impedir daquilo que Deus sempre para nós. E eu lembro que demorou mais de 1 hora para me chamar, e eu naquela insegurança, naquele medo, pensando, Senhor, se cair o tema 3, eu vou passar a maior vergonha da minha vida, porque eu não domino esse tema, só consegui estudar o tema 1, e se cair o tema 2 eu também consigo, mas se cair o tema 3, eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu lembro que eu fui para a recepção para poder ir embora, e eu escutei uma voz que dizia assim, fica que vai cair o tema, que você dá conta de falar. E eu respirei fundo, retornei para a minha cadeira, naquele mesmo momento, a pessoa responsável pelo RH havia me chamado, eu entrei para uma sala, e eu pensei, um processo seletivo tão complexo, tão sério, eles não vão fazer um sorteio por meio de papel. E quando eu virei para o lado, veio uma mulher com uma caixa, com inúmeros papéis, para eu tirar um papelzinho, que seria um dos temas que eu iria dar aula por sorteio. E aí o Senhor falou comigo mais uma vez, eu vou te mostrar mais uma vez que eu estou contigo. E aí eu peguei o papel e o tema que saiu foi o tema 1. O tema que eu mais estudei, que eu mais daria conta de apresentar uma boa aula. E, para a honra e glória do Senhor, no outro dia eu recebi um e-mail que eu havia sido aprovada nesse processo seletivo. E criei ainda inúmeras expectativas para que eu fosse chamada o mais breve possível. Eu lembro que tinha uma colega que eu sabia que trabalhava no Senac. Eu perguntei para ela qual seria o período, o tempo, para eles me chamarem, me convocarem. E ela me disse, olha, Thalita, se for rápido, vão te chamar com 1 mês, mas se for demorado, geralmente chamam em 3, 6 meses, às vezes vai até 1 ano. Eu falei, até aqui o Senhor colocou a mão dele, eu creio que ele continuará fazendo. E aí, eu recebi o resultado no dia 22, no dia 23 saiu minha convocação, e no dia 27 de agosto, antes do mês acabar, eu estava assinando meu contrato de trabalho, para a honra e glória do Senhor. Estou há quase 4 meses, glória a Deus. Eu estou há quase 4 meses dando aula lá no Senac, estou muito feliz, vejo o cuidado de Deus em cada detalhe. Essa semana eu tive a oportunidade de retornar à escola pública, eu estudei o ensino fundamental e o ensino médio para dar uma aula, e o Senhor me fez revisitar a minha história e mostrar que Ele é um Deus do improvável, um Deus do impossível, que faz verdadeiramente mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, eu não sei o que você veio colocar diante do Senhor, mas eu tenho a certeza que Ele está nesse lugar. E no tempo dEle, todas as coisas serão contempladas, todas as coisas irão acontecer, porque Ele é um Deus fiel. Eu gostaria de chamar os irmãos para trazer os seus dízimos, as suas ofertas. Amém? Altíssimo Deus e eterno Pai, eu te glorifico, Senhor, essa noite, pelo teu poder, pela tua presença viva e real neste lugar. Tu és um Deus do improvável, tu és um Deus do impossível, um Deus que abre portas onde não há portas. Senhor, vai fortalecendo cada um dos meus irmãos nessa noite, que cada um, Senhor, de nós venhamos crer, Senhor, que o Senhor é conosco, que o Senhor está neste lugar, que o Senhor está cuidando dos detalhes, Pai. Que assim como o Senhor abriu esta porta para mim, para as pessoas que estejam precisando de um emprego nesta noite,
noite essas portas estejam sendo abertas. Vai abençoando cada dizimista, cada ofertante, Pai, desta igreja nesta noite. Abre com portas do céu, Senhor, sobre a vida do teu povo. Ouve as orações, Senhor, dos teus filhos. Pai, eu abençoo esta igreja, eu te glorifico por este lugar. Eu te glorifico, Senhor, pela tua presença gloriosa. Glorificado e exaltado seja teu santo nome, Senhor. Amém. Eu agradeço essa rica oportunidade.